Glória a Deus. Pode ser meu pai, igreja, bem, irmãos? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Como disse o pastor, né? A gente tem que beber e comer, que a jornada é longa. E foi me dada a rica oportunidade nessa noite de estar falando ao coração dos amados irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que amém. Quero dizer para os amados irmãos que para mim é um privilégio estar ministrando o coração da igreja, aqui na nossa igreja mãe, estar com o nosso pastor presidente, o pastor Bertier Magalhães, sua família, ministério, estar aqui ao lado de homens de Deus. E participamos da nossa reunião trimestral, a última de 2016. Aprendemos muito ali a palavra do Senhor, aonde Deus, de uma forma, como sempre, maravilhosa, tem usado a direção, usando o nosso pastor presidente para trazer uma palavra de conscientização, de aconselhamento, para que a igreja não venha sair dos princípios, não venha abandonar os princípios, mas permanecer naquilo que aprendeu. E nós também participamos de uma Santa Ceia muito abençoada no sábado. Domingo, a ordenação de novos obreiros que ingressaram para trabalhar na seara. E hoje estamos aqui para louvar a Deus juntamente com os amados irmãos. Foi me dada a oportunidade de ministrar em Gálatas, mas eu conversei com o pastor. Eu preparei a mensagem em Gálatas, capítulo 4, estudei, preparei, meditei, mas nessa madrugada Deus me despertou e pela madrugada eu levantei e Deus me deu um texto e eu comecei a escrever e rabiscar e o que Deus foi me orientando. E hoje eu conversei com o pastor, posso ministrar a mensagem que essa madrugada Deus me deu ao coração? Ele disse: pode, irmão, fica à vontade. Eu estou ministrando em Gálatas, mas o irmão pode ficar à vontade. Eu confesso aos irmãos que eu louvo a Deus por essa palavra que Deus colocou no meu coração, que está no livro do Êxodo, Êxodo 17. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para o pastor Osmar, o nosso pastor, primeiro vice-presidente e também secretário de missões. Ele está se recuperando de uma cirurgia. Deus abençoe o pastor Osmar, sua esposa, a missionária Marta, sua família, que sempre nos recebe muito bem aqui na cidade de Anápolis. Livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8 ao versículo de número 16. A igreja encontrou? Amém? Amém. Como é de costume, nos colocamos em pé para meditarmos a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhes dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada.
Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memorial no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. E disse, portanto, jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração? Amado Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, eu te louvo e glorifico o teu nome, Senhor, por estarmos aqui no culto de ensinamento da igreja. Pai querido, fala conosco. O Senhor já tem falado através dos louvores, continua falando através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, meus amados irmãos. Quero também mandar um abraço, e a paz do Senhor para minha esposa, para os meus filhos, que não puderam estar presentes, mas que possivelmente assistirão essa mensagem. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto muito importante. Deus, Ele é um Deus organizado. Deus é organizado. Deus trabalha dentro de uma organização. O princípio de um governo, ele é baseado em uma organização. Amaleque, ele é filho de Elifaz e neto de Esaú. Você vai encontrar Gênesis 36, versículo 12. Você vai encontrar a raiz genealógica de Amaleque. Israel são os filhos de Jacó. Refidim, irmão, significa estender ou revigorar. É o lugar onde Israel acampou na sua jornada, quando eles vão caminho do Mar Vermelho para o Monte Sinai. Então, quando eles vão na sua jornada do Mar Vermelho ao Monte Sinai, eles param para acampar em Refidim. Antes de entrar aqui na mensagem, eu quero aqui trazer essa introdução para que os irmãos venham entender aquilo que nós vamos hoje ensinar para a igreja. O temário é o princípio de um governo com sucesso. Deus é um Deus organizado e que trabalha com hierarquia. Ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No céu, aos coros ou ordens angelicais. Se a pessoa pensar que lá no céu não tem organização, principalmente porque ele é o princípio de todas as coisas. Então no céu existem os coros ou as suas ordens angelicais. Serafins, querubins, tronos, denominações, potestade, virtudes, principados, arcanjos e anjos. Numa casa ou num lar, ou em uma família também deve haver, porque Deus criou também a família com ordem, com a hierarquia. Existe o pai, a mãe e possivelmente os filhos. Então lá que a mãe quer ser o pai, não vai dar certo, pastor Mauro. Porque tem mulher que quer ser o pai, quer mandar no marido. Aí não vai dar certo. Vai inverter os papéis. Toda mulher, como diz, os paraibanos, mulher macho sim senhor, não dá certo não. A mulher tem que se colocar na função e se contentar com aquilo que Deus chamou para ela ser: parceira, companheira, adjuntora, amiga do esposo. O marido é o cabeça, o marido é o líder. Então quando inverte-se os papéis, aí sai da ordem, aí vira desordem, aí Deus não pode operar, pastor Sinomar. Então, no lar, o pai, a mãe e possivelmente os filhos que virão. No país chamado de União, nosso Brasil, existem os três poderes: poder executivo, poder legislativo e também o judiciário. Então, no nosso país existe aí a organização. Tipo assim, um exemplo aqui: o poder executivo é aquele que administra, no caso aí, o presidente do nosso país. É aquele que administra. Então existe a União, o presidente, os estados, o governo, os municípios, prefeitos e assim sucessivamente. O legislativo é aquele que elabora as leis. Câmara dos Deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores. O judiciário é aquele que aplica as leis. É aquele que aplica as leis. Supremo Tribunal Federal,
que é o STF, os ministros, desembargadores e juízes, assim sucessivamente. Então, quando essas ordens funcionam, aí o país vai bem. Mas no nosso Brasil, estamos contemplando e assistindo uma desordem, porque há inversão de valores. Um quer passar na frente do outro. Não há mais um respeito de ambas as partes. Por isso a desordem vem a cada dia mais prejudicando e fazendo com que o povo brasileiro venha sofrer as consequências. Porque Deus não trabalha na desordem. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus, um Deus organizado, um Deus Senhor, um Deus absoluto, cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Então Deus é um Deus organizado. E Ele trabalha dentro da organização. Nós não podemos inverter os valores. Não podemos inverter as funções. Cada um de nós temos deveres, mas temos direitos. Temos direitos e temos deveres. Na igreja também, irmãos, não é diferente. Na igreja não é diferente. Não é diferente do céu e nem do país. Na igreja existe pastor presidente, aquele que administra, aquele que é o presidente. Existem os vice-presidentes, existe a diretoria executiva, existem os conselhos, existem os regionais e existem os pastores locais. Funções ministeriais, vamos dizer, aí tem um pastor, tem um missionário, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, membro e até o congregado. Então, se a igreja entender e compreender essa ordem, vai funcionar bem. Mas se o membro quer ser o pastor, não vai dar certo. É inversão de valores e também de responsabilidade, de posição. Se o presbítero desejar tomar o lugar do evangelista, também não vai dar certo. Se o diácono querer tomar o lugar do presbítero, também não vai dar certo. Então Deus trabalha dentro de uma organização, porque Deus é um Deus organizado. Às vezes a pessoa fala assim, mas se fosse eu, rapaz, se fosse eu que estivesse naquele cargo ali, se fosse você não fazia nada. Porque Deus chamou, Deus capacita, Deus dá o respaldo, porque Ele é o Senhor da obra, amém, irmãos? Então, quando Deus chama alguém, Deus vai falar com a liderança, e a liderança vai tomar as providências. Então, Deus trabalha dentro de uma organização. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 25. Quem tem Bíblia, me acompanhe, por favor. Mateus 12, glória a Deus. Verso 25, está escrito assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa, está falando de família, dividida contra si mesma, não subsistirá. Então, todo reino dividido, toda casa dividida, você pode observar que quando existe um problema num lar, você tem que analisar, principalmente o pastor. O pastor, quando ele vai numa casa, ele tem que ouvir ambas as partes, tanto o esposo como a esposa. Porque quando há inversão, irmãos, quando a esposa quer ser o esposo, quando o esposo quer ser a esposa, trará problemas e não vai subsistir, não vai vencer, não vai dar certo, não vai prevalecer, vai sucumbir, vai acabar. Porque há tanto, irmãos, divórcio, porque as pessoas não querem respeitar. Todos têm os seus direitos, mas têm também os seus deveres. Vamos aqui para a palavra do Senhor que nós lemos, o texto que foi apresco aqui por nós, em Êxodo 17, versículo 8. Eu vou aqui tratar versículo por versículo. Vamos fazer aqui uma alegoria, uma comparação, cada personagem que nós estamos lendo aqui. A Bíblia diz assim: então veio Amaleque. Amaleque é aquele tipo do inimigo. 1 Pedro 5 e 8 vai falar sobre o inimigo, o diabo. O diabo é arco-inimigo número 1 da igreja e de Deus.
O inimigo, irmãos, ele luta constantemente. Amaleque, ele pelejou contra Israel em Refidim. Irmãos, aqui é irmão lutando contra irmão. Geração lutando contra a sua própria geração, contra o seu próprio descendente. São irmãos, os irmãos observarem bem na introdução aqui, eu disse que Amaleque, ele era neto de Esaú. E Israel são aí as 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Jacó e Esaú eram irmãos. Então, uma família lutando contra eles mesmos, se degladiando, pelejando, os irmãos pelejando contra o próprio irmão. E a Bíblia diz que Amaleque começou a pelejar, a lutar e em guerra contra Israel. A Bíblia diz que Moisés disse a Josué: escolhe homens. 2 Timóteo 2:2, Paulo se preocupando com a obra de Deus, chama o jovem Timóteo e diz: olha, confia esta obra a homens fiéis. Salmo 101, verso 6, diz que Deus procura os fiéis da terra. Se Deus procura é porque está difícil de encontrar. Pessoas fiéis. Então, a palavra do Senhor diz que Moisés chama a Josué e diz: escolhe homens. Esses homens eram homens fiéis. Homens da confiança de Moisés. Homens da confiança de Josué também. E sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, ou seja, eu estarei lá no monte, no topo do monte. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. A vara aqui fala de autoridade, que o próprio Deus entregou nas mãos de Moisés para liderar o povo de Israel. Eu estava observando e meditando um texto sagrado. Deus, Ele ouviu o clamor, Ele ouviu o gemido, o sofrimento do povo, e Ele respondeu. Mas primeiro Ele levantou um líder. Deus levantou um líder, e esse líder foi Moisés. Para tirar o povo do Egito, pastor Wender, Deus levanta um líder. Porque Deus não trabalha, irmãos, com a desorganização. Deus não trabalha, irmãos, com as coisas bagunçadas, atrapalhadas. Aquele negócio que tem um brilho que você não consegue enxergar. Tudo de Deus, irmãos, é claro, porque Deus é luz. Aleluia! E Deus chama Moisés e dá nas mãos de Moisés uma vara que simbolizava autoridade, que simbolizava poder. E eu estava meditando na palavra do Senhor, que quando Deus chama Moisés, Moisés fica preocupado acerca da responsabilidade, porque quem sabe o que é ministério, quem sabe o que é chamada, ele não fica dizendo assim: eu vou, rapaz, eu vou e vai arrebentar comigo, porque eu faço, olha, eu tenho, não. Quem sabe o peso do ministério e da responsabilidade, ele diz como Moisés: Senhor, eu não sei nem falar. Senhor, eu só vou se o Senhor for, eu só faço se o Senhor fizer. Aleluia! Quem vai, irmãos, e tem consciência e sabe o peso da responsabilidade, ele é totalmente dependente de Deus. Aleluia! Porque ele sabe o peso da responsabilidade. Eu aprendi uma certa vez que o obreiro, aleluia, que ele sabe da responsabilidade. Ele diz assim: pastor presidente, eu não vou porque eu não tenho condições. E quando ele assume a responsabilidade, ele tem até desejo depois de desistir, de recuar. E a confirmação da chamada do obreiro é quando ele quer recuar. Sabe por quê? Porque ele reconhece que é limitado. Mas o Espírito Santo visita ele como visitou Elias, ali lá na caverna, diz: levanta, come pão e bebe água, porque longa é a tua jornada, bendito seja o nome do Senhor. Porque ele sabe o peso da responsabilidade. Mas quem, irmãos, não tem ali o compromisso com a obra, ele vai de qualquer jeito, faz de qualquer jeito. Ele diz: eu vou porque eu sei, porque eu sou inteligente, porque eu tenho conhecimento. Aí ele vai, irmão, se quebrar se ele nunca se quebrou. Ele vai carregar piano se ele nunca carregou. Porque a obra de Deus, ela é séria. E Deus é um Deus sério. A obra de Deus é organizada. E Deus é um Deus organizado. E
a Bíblia diz que Deus entrega nas mãos de Moisés essa vara. Olha, e a vara de Deus, não é de Moisés. Aleluia. Aqui eu aprendi muito, irmãos, com esse texto. Não é de Moisés. A obra não é do homem. Aleluia. Deus simplesmente constituiu o homem, mas a obra é dele. Quem tocar na obra está tocando nele. Aleluia. Quem fala da obra está falando dele. Quem mexe na obra está mexendo com Deus, porque a obra é de Deus. E a vara de Deus estará na minha mão. Aleluia. Moisés é consciente que a obra é de Deus. Moisés é consciente que a peleja é de Deus. Livro do Êxodo 7, 10, versículo 19. Livro do Êxodo 8, versículo 5 e 16. Livro do Êxodo 9, 23. Livro do Êxodo 10 e 13, 14 e 16. Vai falar acerca das pragas que Deus enviou. E todas as vezes Moisés levantava ou tocava com a vara e Deus confirmava, porque a obra, a peleja é de Deus. Se você colocar Deus na frente, se Deus for, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, o Senhor da guerra, o varão de guerra na tua peleja, saiba que ele já entrará na guerra vencedor no nome de Jesus. Aleluia. Então Moisés reconhece que a vara é de Deus, que a autoridade é de Deus, mas Deus entrega nas mãos dele para realizar aquilo que Deus quer que realize. O verso de número 10 diz assim: e fez Josué, eu aprendi muito com isso aqui, e como Moisés lhes dissera. O tipo aqui, Josué, Moisés seria o líder maior. Josué, vamos dizer aqui, Moisés é o pastor presidente. Josué aqui são os pastores dirigentes que estão na batalha, que estão na peleja, estão no campo. Os pastores locais, que tem que ser submisso e obediente. O obreiro, quando ele não é submisso, quando ele não é obediente, ele fracassa. O seu ministério não prospera. Tem pessoas que estão tendo ministério como um amuleto, como o INSS, alguma coisa para se encostar, como irmãos, um ponto de apoio. Estão tendo ministério como algo, irmãos, para ganhar dinheiro, para, irmãos, lucrar em cima de ministério. Não, irmãos, ministério é peleja, é batalha, é luta. Se você quiser triunfar e ter sucesso no seu ministério, desce para a peleja, vai lutar, vai em busca das almas, porque a obra é de Deus. Aleluia. Josué fez tudo o que Moisés lhes disse. Aleluia. Mas o pastor diz: irmão, vai para a direita. Aí ele: amém, pastor, eu vou para a direita. Mas como o pastor, irmão, sai da sua presença, na ausência, ele vai para a esquerda. Luiz Carlos. Aí ele vai para a esquerda. Aí não tem como, pastor Dilson, prosperar. Pastor, irmão, faz desse jeito. Tudo bem, pastor, eu faço. O pastor sai, ele faz do outro jeito. Não vai prosperar nunca, irmãos. Aleluia. Irmãos, não faz isso, irmão. Tudo bem, pastor, o pastor sai, ele vai lá e faz. Vai viver sempre, irmãos, na mendigação ministerial, sempre na escassez ministerial. A Bíblia diz que Josué, está escrito aqui, a Bíblia que está dizendo, e Josué fez conforme Moisés lhes dissera. Josué é como Noé. Gênesis capítulo 6 vai revelar, e Noé fez tudo o que Deus disse, conforme Deus disse e como Deus disse. Ele foi detalhista, mas Deus é detalhista, missionária Regina? Deus é detalhista. Mas será que Deus olha para isso? Olha, irmãos, Deus é detalhista. Deus vai olhar ponto por ponto, porque, irmãos, Deus quer que a sua obra seja feita, irmãos, aleluia, com perfeição. Nós temos que fazer e precisamos fazer e devemos fazer o melhor para Deus. Quantos podem dizer amém? Amém? Precisamos fazer o melhor. É para Deus, vou cantar de qualquer jeito aqui, vou tocar sem ensaiar.
Ah, é para Deus, eu vou ensinar de qualquer jeito. Engano nosso. Se estivermos pensando aqui e dessa forma, estaremos equivocados, porque Deus quer o melhor, porque o melhor Ele já entregou para nós e por nós na cruz do Calvário. Então Josué faz tudo e conforme Moisés, porque Moisés dá estratégia de guerra. Moisés dá, irmãos, as ordens, porque aqui não foi assim, vai, não. Ele dá, irmãos, as ordens, e Moisés é estratégico. Ele dá, faz assim, e Josué faz conforme tudo ele mandou. E disse, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subirão ao cume do outeiro. Para quê? Para interceder, irmãos. Moisés pega, aleluia, os seus líderes que estão com ele, seus liderados, e sobe para o cume do outeiro, para o monte, e vai para interceder. Irmãos, ore pelo seu pastor, ore. Se você nunca orou, porque talvez você ache que o pastor não precisa de intercessão, nessa noite Deus vai mudar o seu conceito. Você precisa orar. Ore pelo seu líder, líder de varões, líder de irmãs, líder de jovem, líder superintendente da escola bíblica dominical, são líderes. Ore por eles, porque eles precisam de intercessão. No caso aqui, foi o líder que foi interceder pela peleja. Ele foi interceder pelos seus liderados que estavam na batalha. Engano nosso, que às vezes tem um conceito errado sobre pastor, mas o nosso líder ora por nós, intercede por nós. Feliz é a ovelha que tem um pastor que ora por ele. Feliz é a igreja que tem um pastor que ora por ela. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E eles vão para a intercessão. Hebreus 13 e 17 vai revelar isso. Escritor aos Hebreus, vamos ler. Quem tem Bíblia, vamos folhear a palavra do Senhor. Aleluia! Aos Hebreus 13 e 17. Vamos ler. Aleluia! Porque o líder, o pastor que é pastor, ele intercede pelas ovelhas. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, ou seja, intercedem, como aqueles que hão de dar conta delas, porque eles prestarão conta ao sumo pastor Jesus Cristo, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Irmãos, tem ovelha que quer ver o pastor triste, tem ovelha que quer ver o pastor gemendo, o pastor aflito, angustiado. Meus amados irmãos, aleluia, vamos desejar ver nosso pastor alegre, bem. Não vamos dar trabalho, mas vamos dar alegria em nome de Jesus. Quem pode levantar sua mão assim e dizer um amém? Amém, amém, assim seja. Aleluia. Então, ore, porque o seu pastor ora por você também. Obedecer a vossos pastores. Então, Josué obedece à sua liderança. Moisés vai interceder pela batalha, pela peleja que os seus liderados estão enfrentando. E a Bíblia diz que, versículo 11 assim: e acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Deus, aleluia, me levou a uma coisa muito interessante. Pastor, meus amados irmãos, não é super-herói não, não é super-homem não é de ferro não. Pastor é ser humano, ele é 100% ser humano. Pastor também tem sentimentos, pastor também chora, pastor também, irmãos, fica triste, pastor também, irmãos, sente dor. Pastor não é, irmãos, um robô, ele é ser humano. Aqui revela isso. Moisés levanta a mão, o povo prevalece, mas quando Moisés cansa, irmãos, ele baixa a mão. Aleluia. Mateus 16 e 18, Jesus Cristo dizendo para Pedro, disse: olha, tu és Petros, um pequeno fragmento de pedra,
Tu és uma pequena pedra, e sobre mim, Jesus estava sobre ele, não sobre Pedro, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Escute o que eu aprendi nesse texto. Sabe o que Jesus está falando? Aleluia. Porta fala de proteção. Quando a gente lê, aparentemente parece que o inferno está vindo contra a igreja, mas é uma visão errônea, é um conceito errado. Quando Jesus está falando ali, ele está dizendo que a igreja está atacando e que o diabo está recuando, porque porta fala de proteção, e as portas do inferno não prevalecerão. Sabe o que é isso? A igreja vai continuar triunfando, marchando, porque o diabo não vai prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluia! Mas para isso Moisés precisa estar de mãos erguidas. Aleluia. O Moisés precisa estar de mãos erguidas, porque se ele baixar as mãos, se ele parar, Amaleque vai prevalecer. Mas se ele levantar as mãos, Israel vai prevalecer, a igreja vai, aleluia, prevalecer. Versículo de número 12. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Isso fala de trabalho, de aflição. Imagina a aflição de Moisés vendo Amaleque prevalecendo contra Israel. Irmãos, pastor que é pastor, porque eu estou dizendo de pastor, porque o nome pastor por aí pelas redes sociais, por muitos que as pessoas estão levando, irmãos, é como mercenário. Entenda bem, mercenário é uma coisa, pastor é outra. Pastor, ele é aquele que cuida, que se preocupa, que dá pasto, que alimenta, aleluia, a ovelha. Mercenário não. Mercenário só quer tirar a lã, arrancar o couro e sugar o sangue da ovelha. Mercenário vai receber de Deus a sua punição, mas o pastor vai receber de Deus o seu galardão ali naquele grande dia. Eu estou falando de pastor e não de mercenário, e não de aventureiro, e não de pilantras da fé, não de aproveitadores. Eu estou falando de homens de Deus, que sempre vai existir os remanescentes. Moisés estava com as suas mãos pesadas, está falando de trabalho. Aleluia, sabe por quê, irmão? Intercessão, não é você dobrar o joelho. Esse negócio dos crentes chega hoje, ele dobra um joelho e o outro já está levantando. E você fala assim: Jesus, estou aqui, amém, senta no banco e amém. Não, é de oração mesmo, intercessão. Intercessão é batalha, é luta travada. Quando você dobrar os seus joelhos, saiba de uma coisa: você está entrando em uma guerra, em uma luta, porque você vai interceder. E o diabo, ele não quer que ninguém seja alcançado, mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que ora. Aleluia! Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Arão e Hur, eles pegam uma pedra e vê, irmãos, o trabalho, a intercessão de Moisés. Vê que ele está cansado e coloca uma pedra, porque Moisés não desiste. Israel está lutando, pelejando contra Amaleque, Amaleque contra Israel, mas Moisés não desiste. Aleluia. Isso se revela aquele pastor que quando vem um lobo, ele não foge, o mercenário foge. Se viu uma perseguição sobre o Brasil, o que tem de mercenário que vai fugir? Fala, eu sou pastor? Sou não, nem sei quem é Jesus. Muitos fugirão com medo de morrer, mas aqueles que são fiéis, aleluia, jamais vão negar a fé no Cristo vivo. Aleluia. Eles colocam uma pedra e a puseram debaixo dele. Irmãos, olha o que Deus falou no meu coração. Aqui está falando da diaconia, ou seja, da maior marca da igreja. Sabe qual é a maior marca da igreja? Chama-se a diaconia, ou seja, o serviço, o trabalho. Aleluia. A igreja, irmãos, ela precisa servir. Se você não serve para servir, você não serve para ser servido. Aqui está revelando o trabalho da igreja. Aleluia, que é um tipo da igreja servindo. Mas eu servir o meu líder? Sim, tem que servir. Tem que cuidar bem. Tem que tratar bem. Ele não cuida das ovelhas? As ovelhas também têm que cuidar dele. Aleluia. Existe uma imagem, irmãos, degreniram a imagem do pastor por aí. Mas eu quero dizer para os irmãos: sempre existirá homens fiéis a Deus e fiéis ao rebanho.
Está falando aqui do serviço, devemos cuidar. O cuidado que Arão e Ur têm com Moisés, revela-se o cuidado que a igreja tem que ter com o seu líder, que tem que defender o seu líder. E puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela, ou seja, para aliviar, para descansar, para trazer refrigério. Irmãos, quando o pastor convocar a igreja para uma guerra, venha para a guerra armado, porque ele está convocando para uma guerra. Aleluia! Quando convocar, irmãos, vamos para um jejum, venha para o jejum. Vamos para uma oração, para a intercessão, venha para a intercessão, porque a luta, a batalha é pesada. Não é fácil. E puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos, um de um lado e o outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Aqui está falando, vamos falar sobre o governo. Aqui está falando sobre Moisés, o líder maior, o pastor presidente, Ur e Arão, a diretoria e os regionais. Vamos trazer para nossos dias. A diretoria e os regionais precisam estar do lado, para dar o sustento, o apoio, para dar o amparo, para estar pronto. Na hora da batalha, se Moisés cansar as mãos, precisa pôr uma pedra e precisa segurar as mãos erguidas, porque a igreja vai prevalecer enquanto Moisés estiver com as mãos erguidas. Aleluia. Irmãos, isso foi 4:30 da manhã. Eu estava com outro texto preparado, mas Deus falou comigo. Eu estava sonhando, e em sonho eu levantei com esse texto e fui para a Bíblia, e Deus foi me orientando, e eu comecei a escrever e rabiscar. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você que vai ouvir, que vai assistir, aleluia, Deus conta com você na obra, aleluia. O seu líder conta com você na obra, conta com você. E um de cada lado. A Bíblia diz que assim, só assim, ficaram as mãos de Moisés firmes. Eclesiastes 4:12. Quem pode ler para nós? Rapidamente, um irmão, por favor. Você vai ver a importância do Salmo 133, que a nossa convenção é o Salmo, irmãos, que é lido sempre, irmãos, nas convenções do Ministério de Madureira. É de praxe sempre ler, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Agora, Eclesiastes 4:12, veja, quem encontrou pode ler em voz audível, por favor, se coloca de pé, quem encontrou. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, e o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Irmãos, aprenda uma coisa, ninguém vai prevalecer sendo uma ilha. Não seja ilha. Infelizmente hoje a depressão entrou até dentro dos templos evangélicos, e tem crente cristãos depressivos. Sabe por quê? Porque se tornaram e viraram uma ilha, se isolaram. Ninguém vence uma batalha sozinho, mas se tiver dois, a força é maior. E uma corda de mão de 3 dobras é difícil de se quebrar. Vamos ser unidos em prol da obra do Senhor, e Deus vai dar vitória à sua igreja. Aleluia! Precisamos aprender esse princípio da unidade. Não seja uma ilha, você vai morrer. Se você for uma ilha, não vou me misturar com as irmãs, por causa disso, daquilo, você vai morrer. Não vou misturar com jovens, por isso, por aquilo, você vai morrer. Não vou misturar com os obreiros, porque eu sou santo e todo mundo é pecador. Você vai morrer. Precisamos de amigos, precisamos de companheiros, precisamos de alguém, irmãos, para um dia colocar o ombro e você poder chorar. Aleluia! Precisamos de alguém um dia para ser, irmãos, aconselhado, também dar conselhos. Precisamos. Todas as pessoas que são autossuficientes, irmãos, e se colocam na posição que não precisa de ninguém, eles não vivem muito tempo. E se viverem, não vivem, vegetam, não vivem bem. Não são felizes, não são alegres, não sorri, sempre de cara, irmão, fechado, iracundos. Mas, irmãos, aprenda um princípio aqui. Moisés precisou de Arão e de Ur. E no momento mais importante, aleluia,
irmãos, no ápice da batalha, eles foram úteis na obra do Senhor. Aleluia! Verso 13. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio de espada. Antes de eu completar aqui, eu só escrevi uma coisa interessante aqui, antes de eu entrar no verso 13, o verso 12 ainda, falando sobre unidade, sobre amigos. Aprenda uma coisa também, aleluia, Jesus curou muitos, Jesus salvou muitos, Jesus libertou muitos, Jesus alimentou multidões, mas no momento da cruz, só tinha 4 pessoas com Jesus, 3 mulheres e um homem, só. Aprenda uma coisa, aleluia, você nunca vai ficar sozinho, ainda que a maioria lhe abandone, aleluia, Deus sempre vai levantar 4 no pé da cruz para te confortar e estar com você. Pode observar o texto, só tinha 4. Pedro negou Jesus, outros fugiram, você não encontra no texto ninguém, mas você encontra 4, 3 mulheres e um homem. Você vai encontrar as Marias e você vai encontrar João, o apóstolo do amor. E às vezes as pessoas querem barrar as mulheres. A mulher não pode fazer isso, mas na cruz só tinha 3. Quando Jesus ressuscitou, quem viu primeiro Jesus pela primeira vez foi uma mulher. Aleluia! As mulheres podem dizer amém? Estão preparadas para a batalha? Diga amém. A batalha é pesada. Aleluia! E há uma pesquisa que as mulheres são mais religiosas. As mulheres frequentam mais as igrejas. As mulheres oram mais. E aqui nós aprendemos esse princípio. Sempre haverá pessoas. João 19, 25 ao 27, você vai encontrar esse texto. Que só tinha 4 pessoas ao pé da cruz. Aleluia. Verso de número 13. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Irmãos, Efésios 6, verso 10 em diante. O apóstolo Paulo vai revelar que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Aqui é um tipo da igreja lutando contra o reino das trevas, contra Satanás e os seus demônios. Irmãos, o diabo não brinca de ser diabo. O diabo não para, não dorme. Ele está trabalhando 24 horas. Mas eu quero dizer para a igreja também, o nosso Deus também está trabalhando 24 horas em favor da sua igreja. Mas a igreja não pode tosquenejar. A igreja não pode dormir. A igreja tem que acordar. Aleluia. Quem dera nessa aqui tivesse repleto e cheio de irmãos. Aleluia. Quem dera se nós tivéssemos desejos da igreja primitiva de estar aos pés dos apóstolos aprendendo a palavra de Deus. Aleluia. Mas a igreja não pode dormir. Valorize o culto de ensino. Sabe por quê? Existem países que não têm uma Bíblia. Existem países que os irmãos fazem filas para ler um capítulo da Bíblia. Existem países que os irmãos não podem carregar uma Bíblia. E as redes sociais revelam isso, você pode ver e observar muito bem. Os países comunistas que perseguem os cristãos, os países que nós observamos e vemos que estão matando os cristãos, crucificando os cristãos, mas nós no Brasil temos tudo nas mãos e muitas vezes não valorizamos. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite. Deus te abençoe no nome de Jesus. Aleluia. O verso de número 14, vamos correndo para o final. Então disse o Senhor a Moisés, irmãos, Deus disse a quem? Deus disse a quem? Não, Deus tem que falar comigo para me obedecer o meu pastor. É engano nosso. Aí eu só obedeço a Deus, não obedeço os homens. É engano nosso. A Bíblia diz que Deus falou com o líder. Deus fala com Moisés. Escreve isso. Deus poderia falar com Josué? Poderia. Mas Deus é um Deus organizado. Aleluia. Deus tem princípios. Deus não trabalha, irmãos, com o carro na frente dos bois. Não. Aleluia. E disse Deus a Moisés: escreve isto para memorial no livro e relata aos ouvidos de Josué. Deus vai falar com o líder vai orientar os liderados. O caminho, irmãos, é a obediência
e a obra vai bem, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Aleluia! Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar. Altar fala vida com Deus, fala de conserto, de aliança, aleluia, fala de sacrifício. E chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi, aleluia. Salmos 20, nós vamos depois ler para que os irmãos possam entender. Quando o salmista diz que Deus é a sua bandeira, e uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós voaremos pendões, aleluia, porque nós confiamos no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Ele disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Não disse haverá luta ou guerra de Israel ou de Moisés. Sabe por quê? Porque a obra é de Deus. Então toda vez, irmão, que você lutar contra a obra, você está indo pelo caminho errado. A obra é de Deus. Se alguém chegar perto de você e querer lutar contra a obra, fala: não, irmão, eu faço parte da obra. Se alguém querer macular a igreja, fala: não, eu sou a igreja. Não aceite, não concorde, porque nós estamos na mesma batalha, e o Deus é o mesmo, é o nosso Deus, e Ele nos dará a vitória nessa peleja, no nome de Jesus. Aleluia. Segundas Crônicas 20:14, quem pode ler para nós, por favor? Estamos correndo para o final, porque o horário se encerrou também. Aleluia. Segundas Crônicas 20, verso 14, quem encontrou? Pode ler, por favor, meu querido. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Azar. Aleluia, Deus abençoe. Nós encontramos um texto, aleluia, onde Josafá está com medo dos moabitas e dos amonitas. Mas quando ele está temeroso daquele alvoroço, todo mundo falando, todo mundo murmurando, todo mundo questionando: e agora? E agora? O Espírito de Deus, aleluia, que é Senhor dessa obra, aleluia, toma um dos seus instrumentos, aleluia, e pede para que ninguém tema. Sabe por quê? Porque a obra, a peleja não era deles, a peleja era de Deus. Aleluia. Quem pode dizer amém? E eu quero encerrar, aleluia, com algo que Deus colocou no meu coração. Eu queria convidar o nosso pastor presidente aqui. E nessa madrugada, depois que Deus falou comigo nesse texto, eu fui orar. E Deus colocou no meu coração para fazer uma oração pelo nosso pastor presidente, a sua esposa também, pastor Elilde. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai que estás nos céus. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade muito especial desta noite. E agora queremos retornar aos nossos lares. Que o Senhor nos devolve, Senhor, com segurança. Que os nossos portões sejam, Senhor, o guardião do nosso Pai, para que possamos entrar sem assalto, sem problema, sem confusão alguma. Possamos voltar com tranquilidade para o nosso descanso. Pai, abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo, é a oração que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com esta igreja, com todo o povo de Deus na terra, não só agora, mas até a volta triunfante de Jesus. E todos digam amém. Deus abençoe.